Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Salva-nos, Senhor, porque falta homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo e falam com lábios lisonjeiros e um coração dobrado. Mas o Senhor cortará os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Nós acabamos de ler o salmista Davi no capítulo 12, do verso 1 até o verso 3, Davi dizendo que Deus, ele odeia a falsidade. E nós sabemos que Deus nunca amou a falsidade. Ele diz: o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Que Deus abençoe nossa audiência maravilhosa, como nós sempre estamos aqui às terças-feiras, para assim levar mais uma palavra de fé e de esperança, uma palavra de salvação, uma palavra de libertação, de cura, de transformação, que para mim é um prazer, porque Deus tem me abençoado, e assim, aquelas bênçãos que Deus me dá para mim, eu quero que Deus também retribua a toda a nossa audiência espalhada por todo o universo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em especial ali os povos de Moçambique, né? Quero desejar a nossa audiência tão maravilhosa, desejando a todos um bom dia e que todos tenham uma ótima recepção. Eu creio que nessa oportunidade nós iremos falar um pouquinho de um assunto bastante sério, porque é hora de estar preocupado com a tribulação, é hora de preocupar com o fim dessa era maligna que nós estamos vivendo. Antes de nós ler as Escrituras, que vai encontrar em São Mateus, no capítulo 12, do verso 38 ao 42, está assim escrito. São Mateus 12, do verso 32 ao 42. Mas antes nós vamos ouvir uma faixa musical muito maravilhosa com a Damares, dizendo que é o Apocalipse. A trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus. A lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está a morte, a tua vitória? Onde está, inferno, teu agrilhão? Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam aos
Usando maremotos e destruições, as bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto um peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar no apocalipse. No apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No apocalipse, a terra treme, este mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida, filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No apocalipse, a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revela tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o chão da terra, sem a luz do mundo, e a humanidade toda estará indefesa. Mas no apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto um peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar no apocalipse. No apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No apocalipse, a terra treme e esse mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida, filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No apocalipse, a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revelar tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o sol da terra, sem a luz do mundo, e a humanidade toda estará indefesa. No apocalipse a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revela tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o sol da terra, sem a luz do mundo, a humanidade toda estará indefesa. Mas no apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel, aquele que é fiel.
Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. A humanidade não sabe o que é o Apocalipse, mas nós vamos entrar aqui nessa oportunidade. Aqui está dizendo assim, e alguns dos escribas, dos fariseus, tomaram a palavra dizendo para Jesus, Mestre, nós quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondeu dizendo, uma geração má e adúltera, ela pede um sinal. Porém, não será dado outro sinal, senão do profeta Jonas. Porque, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no dia com essa geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior, mais do que Jonas. E a rainha de Sabá, do sul, que é a rainha de Sabá, todos nós sabemos, ela se levantará também no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio lá dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Senhor, bondoso Pai Celestial, na sua santa bendita presença está esse homem digno, mas a sua graça, a sua misericórdia está comigo, está com cada audiência, Pai. Que a sua palavra venha vivificar dentro da minha alma, na alma de cada ouvinte, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos falar um pouquinho sobre a presença de Deus não reconhecida. Nós estamos num tempo que é igual quando Jesus esteve aqui na face da terra. Os fariseus, eles não reconheceram a presença de Deus através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele era Deus aqui na terra, como está lá no livro de São João, capítulo 1, eu creio que seja isso. Vocês podem ver, Jesus Cristo aqui, ele era Deus. Agora, o povo faz confusão. Veja bem, São João, capítulo 1. No princípio era o verbo. O que era verbo? A palavra. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Ele esteve lá no princípio com Deus. Ele quem? Jesus. E todas as coisas foram feitas por ele. Foi Jesus quem disse, haja céu, haja terra. Foi tudo ele quem disse. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Veja bem. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não compreenderam a presença. E aqui, Jesus já tinha feito milagres. Ele tinha realizado ali naquela festa em Canaã da Galileia, Quando ele, num casamento ali, ele transformou água em vinho.
Ele já tinha transformado água em vinho. Mas o homem, ele, através da sua sabedoria, da sua intelectualidade, ele fica preocupado. Nós queremos ver Deus assim. Deus não vem do jeito que o homem quer. Deus não é intelecto que nem o homem quer. O homem quer que Deus venha do jeito da sua intelectual. Aí esse cara fala, Senhor, faz um milagre aí. Jesus respondeu para ele: a geração de vocês é uma geração má, para que vocês querem um sinal? Jonas foi um sinal, vocês não crêem? E ele disse: você está querendo ver sinal por quê? Eu não transformei água em vinho, não ressuscitei mortos. Mas acontece que a incredulidade não deixa. E aqui nós vemos que a palavra reconhecer é você identificar. Porque conforme está lá no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, Amós 3, verso 7, diz: Deus ele não faz nada se revelar o seu segredo, as suas obras, aos seus servos profetas. Vocês vejam bem que lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, 15, está falando que da semente da mulher sairia um que ia esmagar a cabeça do diabo, a cabeça da serpente. Eles liam isso aí nos pergaminhos. Eles contemplavam isso aí nos pergaminhos. Mas acontece que o homem é assim. Ele vê o que Deus fez lá no passado. Ele vê o que Deus vai fazer lá daqui 1000 anos. Mas quando Deus está operando, quando Deus está manifestando a sua presença, aí o homem ignora. Então, nós vemos que o próprio Deus, ali no livro de Gênesis, vocês sabem que quando Deus, aqui Gênesis capítulo 6, verso 7, você vê que coisa terrível, né? Deus, ele promete as coisas e o homem, na hora ele dá crédito, aí lá na frente ele descreve a palavra de Deus. Aqui está escrito assim, ó: e disse Deus, né, o Senhor, eu vou destruir, eu destruirei sobre a face da terra. Você vê como é que Deus disse? Eu destruirei o homem da face da terra, o homem que eu criei. E desde do homem até os animais, os répteis, as aves do céu, porque eu tenho me arrependido de ter feito o homem. E vocês veem que a presença de Deus de Noé, ela foi ignorada. Quando Noé começou a falar que ia chover, aquilo foi algo chocante para a humanidade. E o povo ali está vivendo em deleites e pecado. O povo ali comia, o povo bebia, casava e se dava em casamento, igual os nossos dias atuais. O próprio Jesus chegou a dizer, como foi lá nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. O homem esquece de Deus. E Deus ali estava manifestado na vida de Noé. Mas Noé foi ignorado. E o povo começaram a zombar de Noé. Quando você zomba da palavra, quando você zomba de um profeta de Deus, você está zombando de Deus. E ali então, Noé falava que ia chover. E ele começou a construir a arca. Quando Deus fala uma coisa para um profeta, ele não discute com Deus. Mas ali, o povo ignoraram a presença de Deus. Mas é aquela história que eu falei.
O homem olha para o que Deus fez e pelo que Deus vai fazer lá na frente. Mas quando Deus está fazendo, aí ninguém reconhece a presença de Deus. Quando Deus falou para Noé, depois de 120 anos, entra dentro da arca, Noé. E Noé entrou dentro da arca. E ali entrou um macho, uma fêmea de cada espécie de animal. E ali, quando Noé entrou para dentro, Deus foi lá e fechou a porta. Aí que o povo se enlouqueceu mesmo. O povo falou assim, esse homem vai ficar louco da cabeça. Vai matar todo mundo lá dentro. Lá não tem água, não tem comida. Não tem um ar-condicionado. Esse povo vai tudo morrer lá dentro da arca com esse velho. Mas quando Deus manda uma coisa, Deus sabe de todas as coisas. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele não é que nem o homem que não sabe de nada. Então, aí fechou a arca. Aí quando com o tempo começou a escurecer, começou os trovões rebombar nos céus. Aí lembraram da presença de Deus. Mas era tarde reconhecer a presença de Deus naquela hora. E Deus também, nos dias de Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra, era a presença de Deus. Lá no livro de Isaías, no capítulo 7, 14, está falando com a virgem ia ter um menino. Eles deram crédito ali, naquela profecia do profeta Isaías. Mas acontece o que eu estou falando. Quando Deus está manifestando, o homem ignora. O homem não reconhece a presença de Deus. Quando Jesus veio aqui na terra, os religiosos, com as suas tradições, com os seus dogmas, com os seus credos, os seus preceitos, é igual hoje. Os dogmas, os credos, os preceitos, deixam a humanidade aí cada dia mais cega no pecado, vivendo uma vida religiosa. Então, em vez de reconhecer a presença de Deus em Jesus, eles falaram, esse daí não veio de acordo com os nossos credos. Nós sabemos que a mãe dele apareceu gestante, ela morava com um velho, chamado José, ninguém sabe se realmente quem era o pai dele, ele não sabe quem era o pai dele. Você acha que Jesus não sabia quem era o pai dele? Então, aí começaram a odiar a Jesus. E ali, então, começaram a chamar Deus de Beelzebu, porque Deus estava em Cristo. E ali, chamaram ele de Beelzebu. Mas, meu irmão, a coisa é difícil. E nós estamos vivendo os mesmos acontecimentos. Vocês sabem também que no dia do profeta Elias, ele não foi reconhecido por aquele povo daquele dia. O que aconteceu? Começaram a perseguir Elias. A Jezabel começou a perseguir Elias. Mas uma coisa eu digo, o homem querendo ou não querendo, Deus, quando ele quer executar suas obras, como está lá no livro do profeta Isaías 43, 13, quando eu quero operar, ninguém pede. Não tem ninguém embaixo do céu, em cima dessa terra, que impede Deus operar. Então, o profeta Elias foi lá e desafiou 450 profetas de Baal, a ponto de depois Elias pegar uma espada e matar 450 profetas deles. Mas eles não reconheceram a presença de Deus. Vocês sabem também que quando o Jonas chegou lá em Nínive, o povo estava esperando um profeta.
Eles eram um povo que estava ali numa cegueira terrível. Mas vocês podem ver aqui no livro de Jonas, que é um assunto tão maravilhoso que eu gosto de sempre falar. Não tem problema que se você ainda não enxergou, mas o importante é que quando você se identificar com a verdade, então você não faça de incrédulo. Aqui nós vamos ver no livro de Jonas, né? Que é algo muito maravilhoso. Aqui vocês podem encontrar que Jonas, ele, quando chegou lá, o povo estava esperando ele já. E ele, o rei, então, proclamou ali um jejum. Um jejum terrível. Vocês podem ler aqui que é algo para nós se identificar com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para comércio, que nem hoje, né? Hoje nós vemos só a palavra de Deus, hoje virou comércio. Aqui no livro de Jonas, no capítulo 1, vocês vejam bem como é que Deus trabalhou na vida de Jonas, né? Vocês sabem que Jonas, quando ele entrou na cidade de Nínive, ali ele convidou o povo para jejuar. E hoje, por que as igrejas hoje estão todas desfalecidas? Ô evangelista, é porque o povo hoje está preocupado com o bem-estar do corpo. Aqui vocês encontram aqui, ó, que Jonas prega em Nínive e ali causou um arrependimento. Hoje os pregadores hoje pregam, mas não causa arrependimento. O povo não se arrepende. E levantou o Jonas e foi a Nínive. Estou lendo Jonas 3, capítulo de Jonas 3. E levantou o Jonas a Nínive, segundo a palavra de Deus. E era, pois, Nínive era uma grande cidade, e de 3 dias de caminho. Jonas começou a entrar pela cidade, e ele pregava e dizia: daqui a 40 dias, essa cidade vai ser destruída por Deus. E os homens daquela cidade, eles creram em Deus. Eles reconheceram que Deus estava em Jonas. Eles não fizeram que nem os escribas e os religiosos de Jesus, não. Hoje o que acontece? Que as coisas têm que vir de acordo com os nossos gostos. Hoje você encontra religião debaixo do céu, em cima dessa terra. Religião para todos os gostos. Tá viralizando aí na internet um grande homem, misericórdia, num baile, dançando ele e os bispos lá, dançando e beijando as mulheres ao vivo e a cores. Isso um dia vai ser requerido. Deus não está nesses homens. Deus está na sua palavra. Mas acontece que hoje os chamados crentes, eles querem uma igreja que facilita, né? O próprio Jesus chegou a dizer, porque o caminho da perdição, ele é bem largo. É espaçoso o caminho, eu digo. O caminho da perdição, ele é espaçoso, é bem espaçoso. E a porta é larga. Agora, você pode perceber, daria para os povos ter um pensamento assim. Que nem o natural tipifica o espiritual. Eu moro aqui nessa cidade já há 50 anos. E a gente via essas rodovias nossas, era tudo simples. Era uma mão para ir, outra para voltar. Tinha acidente, mas era muito pouco. Aí o que aconteceu? Os nossos governantes duplicou as pistas. E hoje o número de acidentes é maior. Então, nós vemos que as coisas dá para entender. Quando você vê a coisa muito fácil demais, é porque não está boa. Você sabe que o duro é você não reconhecer. Quando Jesus Cristo aqui estava falando,
com os fariseus e com os discípulos, aqui em São Mateus 17, você pode ver que eles não entenderam. O Jesus Cristo estava falando que ele ia se manifestar. Aqui em Mateus 17, 11, está escrito assim, veja bem. E Jesus responderam, né? Os escribas, os religiosos falaram, eu não estou entendendo nada. O senhor está falando que Elias virá e... Veja bem. E os discípulos interrogavam, dizendo, por que diz então os escribas que é misto que Elias venha primeiro? Jesus respondeu e disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as... Mas eu digo, o Elias já veio. Estava falando que Deus estava ali, manifestado em João Batista. Eu quero ver um profeta de Deus, que ele foi aceito pelas religiões. Um profeta de Deus, ele nunca é aceito pelo povo, mas é aceito pela minoria. Mas Jesus diz, Elias já veio, e eles não conheceram a presença de Deus. Por que eles não conheceram a presença de Deus? Você já pode observar, naqueles dias, aqueles religiosos, aqueles escribas, aqueles sacerdotes, porque eles esperavam que aquela profecia, que Jesus Cristo viria, o Messias viria, na mente deles, estava esperando um Messias moderno, que nem hoje. Hoje as religiões querem um Deus moderno, mas fica procurando um Deus moderno aí, você vai pro inferno. Quem quer um Deus moderno vai pro inferno. As igrejas, na verdade, estão modernas. Apocalipse 3, 14, nós estamos ricas, nós não precisamos desse evangelho aí, duro, desse discurso duro. Mas aí Jesus falou assim, Elias já veio. João Batista apareceu lá no Rio Jordão, ali, vestido de pele de camelo, e ali, com um cinto passado assim no seu peito, sinal de juízo. E o povo olhava para ele. Quem sabe se fosse no dia de hoje? Será de que manicômio que esse homem escapou, hein? Só pode ser um louco. Ele está gritando, arrependei-vos! Arrependei-vos dos seus pecados! Porque o machado está colocado na raiz das árvores. Ele pensou, meu Deus do céu, quem que entende aquele evangelho? O machado está posto na raiz das árvore é pessoa. E ele falava essa mensagem, o machado está posto na raiz das árvores. Mas não entenderam. Mas um dia, quando Jesus estava também indo ali no Rio Jordão, João Batista encontrou com ele. E João Batista reconheceu a presença de Deus em Jesus. Ele falou, eis aí o Cordeiro de Deus. João reconheceu a presença de Deus em Jesus. Anás, Caifás não conheceram a presença de Deus. Deus visitou os judeus. E de lá, ele tirou um povo para a sua igreja. Os judeus rejeitaram a presença de Deus. E vocês sabem que a coisa mais triste do mundo que tem é que o povo sempre espera dos grandes. Não, o meu pastor, ele é formado na faculdade de Harvard, e ele tem teologia, ele tem psicologia. Eu já vi muitos por aí. Eu tenho psicologia, eu tenho... Pode ter o que for. Se não reconhecer a presença de Deus, tá perdido. Vocês sabem que quando Jesus estava aqui na terra, ali no dia da sua crucificação, veja bem, como é
Como é que pode um homem maligno, ladrão, pior dos bandidos que tinha naquela época? Veja bem, aqui no livro de São Mateus 27, vocês sabem que aqui tinha 2 malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. O da esquerda, ele zombava, fala, se tu és o Cristo, desça daí, desça nós também. Mas o ladrão da direita não, ele falou assim, cala tua boca, rapaz, você não está enxergando nada nesse homem, você só quer que nós descemos daqui para nós praticar mais crime. Eu recebo o que eu mereço. E ele chegou a dizer, Senhor, o Senhor lembra de mim quando o Senhor entrar no teu paraíso? Você já pode pensar, o ladrão da direita ver a presença de Deus em Jesus? Porque você sabe que chamar Jesus de Senhor, você tem que ter revelação. Porque se você não tiver revelação, você não chama. O apóstolo São Paulo chega a dizer que ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então, o ladrão da direita reconheceu que a presença de Deus estava em Jesus. Ele falou, porque Senhor é Deus. Senhor, o Senhor lembra-te de mim quando você chegar lá no teu paraíso? Aí Jesus falou para ele, ainda hoje tu estarás comigo no meu paraíso. E nós encontramos também, ali no capítulo 4 de São João, aquela mulher samaritana, né? Vocês sabem como é que é as coisas hoje. Como é que pode uma mulher que vivia uma vida vulgar, e aquela mulher, ela teve 5 maridos, e o que ela tinha ainda não era dela. Vocês sabem da história ali em São João 4? Ela foi buscar água no poço de Jacó, e ali ela começou aquele diálogo ali com Jesus, e chegou o ponto, Jesus falou para ela, mulher, se você soubesse quem é que pede água para você, você pediria água para ele, te daria água que faria você saltar dessa vida para outra. E ela falou, Senhor, então me dá dessa água. Aí Jesus falou para ela, você vai e chama o teu marido. Ela falou, Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem, você teve 5 homens, 5 maridos, e o sexto ainda não é seu marido. E ela foi lá na cidade de Sicar e fez um sarceiro danado e fala, vem ver um homem, aquele lá é profeta, só pode ser profeta, porque ele falou toda a minha vida. Hoje, se um pastor verdadeiro, se chegar no púlpito e revelar um pecado de alguém, é capaz que ele toma uma pedrada, que nem Jesus tomava pedrada, né? E vocês sabem que na era de Laodiceia, Deus está fazendo presente também. Ele enviou o profeta William Marion Branham, que veio no espírito e virtude do profeta Elias. Mais uma vez, o ministério do profeta Elias está presente na era de Laodiceia. Agora, Deus ele não levanta um homem, um profeta, para criar mais uma organização, mais uma denominação, não. Ele levanta para tirar o povo da escravatura, conforme está lá em Apocalipse 18, 4. Sai fora dela. Vocês estão aí, nessa vida aí, desculpa até falar, embaraçada no pecado, porque vocês estão enganados. Mas quem sabe, conhece a presença de Deus. Você sabe que quando Jesus falou ali em São Mateus 24,
a respeito do final dos tempos. Os discípulos perguntaram, mas Senhor, quando é que vai ser o final dos tempos? Quando é que vai ser esse tempo, Jesus, que vai haver terremoto, guerra, rumor de guerra? Naquele tempo lá não tinha essas coisas, tanto terremoto, rumor de guerra. Jesus fala disso. E os discípulos ficaram, quando é que vai ser essas coisas? E essas coisas estão acontecendo no nosso dia. E o povo não está sentindo a presença de Deus. Deus tenha misericórdia. Se você está brincando de ser crente, se preocupe. Procure acertar com Deus e sai fora dessa chocadeira. Sai fora desses galinheiros religiosos. E vive uma vida que agrada a Deus. Não que agrada sacerdote, não que agrada parente. Eu quero agradar a Deus. Pedro, depois de Pentecoste, ele falou, não importa agradar o homem, o que eu tenho que agradar é a Deus. Agora, as religiões, os pregadores têm que agradar a sociedade. Vai agradando que no dia do Apocalipse, o que é Apocalipse, evangelista? É o fim. É o fim de todas as coisas. Você vai ver o terremoto, guerra, rumores de guerra. A lua vai ficar da cor de sangue. O sol vai escurecer. Você vai morrer. Você vai querer morrer, não vai encontrar mais. Mas Deus te abençoe. Meu muito obrigado. E volte nos ouvir na próxima apresentação. Com fé no Filho do Eterno Deus, Jesus Cristo.